Bom dia, um feliz dia. Hoje é dia 25, domingo. Feliz Natal para vocês. Vamos lá estudar a lição. Hoje a lição fala sobre novos céus e nova terra. E a lição começa assim. Para alguns seguidores da filosofia grega, a ideia de que algo é físico, significativo, que é ruim. Por isso, para eles, é inconcebível pensar em um futuro paraíso real, com pessoas reais. Nessa linha de pensamento, para ser um céu e ser bom, deve ser um estado puramente espiritual, livre das manchas encontradas neste mundo físico. Se algo é material, afirmam não pode ser espiritual. E se algo é espiritual, não pode ser material. Por outro lado, a Bíblia afirma o seguinte, ela fala o seguinte, do céu, em termos concretos, mas sem as limitações impostas pela presença do pecado. Ou seja, o céu vai ser uma coisa concreta, né? Mas lá não vai haver pecado. O pecado vai ser destruído. Assim como o pecado, o pecador. Então lá no céu não vai existir pecado. A lição pede para a gente meditar em Isaías 65, versos 17 a 25, Isaías 66, versos 22 a 23, 2 Pedro 3, verso 13 e Apocalipse 21, verso 1 ao 5. E que mensagem vem dizendo nesses textos para nós? E aí no decorrer da lição, essas respostas vão vir. Então a gente vê que no livro de Isaías, ele apresenta um vislumbre interessante de como a terra teria sido se Israel, né, o povo de Israel como nação, tivesse permanecido fiel à sua aliança com Deus. Então, o primeiro ponto é isso aí, né? Pede para a gente também comparar aí com Deuteronômio 28, de 1 a 14, Isaías 65, 17 a 25, e Isaías 66, 22 e 23, né? Então nós vimos aí que toda a natureza, com suas várias expressões de vida, teria crescido cada vez mais sem direção ao plano original de Deus, ou seja, antes da entrada do pecado. Existia um plano, né? E esse plano foi quebrado com a entrada do pecado. No entanto, esse plano não se concretizou como esperado, como Deus esperava, né? Porque entrou o pecado. Então, um novo plano foi estabelecido, desta vez com a igreja, composta por judeus, gentios de todas as nações. E está relatado lá em Mateus 28, 18 a 20, que fala da grande comissão, né? Jesus aproximou-se e falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei os discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias e até a consumação do século. Então essa é a nossa missão, é levar a mensagem de Cristo para que outras pessoas venham conhecer essa verdade e entregar a vida a Jesus. E também ele fala lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, ele diz que nós somos o quê? Porém somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então nós temos que proclamar essa mensagem, para que outros venham a conhecer sobre essa promessa que Jesus deixou para mim e para você. Então aí as profecias de Isaías, portanto, devem ser relidas, né, a partir da perspectiva da igreja, né? E aí ele pede para a gente ler aí 2 Pedro 3,13 e Apocalipse 21, verso 1 a 5. Bom, no grande conflito, na página 558, ele vem dizendo assim: na Bíblia a herança dos salvos é chamada pátria. Está lá em Hebreus 11, versos 14 a 16. Ali o pastor celestial conduz seu rebanho às fontes de água viva. A árvore da vida produz seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Existe rios sempre a fluir, claros como cristal, e ao lado deles árvores agitando-se suavemente, protegendo sua sombra
sobre os caminhos preparados para os resgatados do Senhor. Ali as extensas planícies se expandem na direção das lindas colinas, e as montanhas de Deus erguem seus majestosos cumes. Nessas planícies pacíficas, ao lado daquelas correntes cristalinas, o povo de Deus, durante tanto tempo peregrino, errante, encontraram um lar. Amém. Bom, em Apocalipse, capítulo 21, Deus fala desse novo céu e essa nova terra, né? Se você olhar lá em Apocalipse, capítulo 21, a partir do verso 1, ele fala desse novo céu e nova terra. Vi o novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada com noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus, como os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele nos enxugará dos olhos todas as lágrimas, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essa é a minha e deve ser a sua esperança também, desse novo céu e nova terra. Apesar dos escritores seculares sem a esperança da eternidade, lamentaram a falta do sentido da existência, né? Embora estejam errados, né, quanto a esse futuro, porque é difícil argumentar sobre a falta desse sentido de vida e sem uma esperança futura. Nós temos que ter essa esperança, porque sem essa esperança, o que vale a nossa vida? Que você possa acreditar nesse novo céu e nessa nova terra, que ele possa fazer a diferença na sua vida, que você tenha esperança e acredite que Deus está preparando esse lugar para a gente e vai vir nos buscar. Que Deus abençoe e te dê um ótimo dia, um Feliz Natal, um ótimo domingo com a família. É meu desejo e minha oração. Amém.